Muito bem, estamos de volta com o curso Geração de Pregadores. Esta é a aula introdutória. Nós tivemos aí a primeira parte. Esta é a segunda parte da primeira aula. Nós apresentamos o nosso curso, falamos da maneira como ele acontecerá. E agora nós vamos falar a respeito dos princípios básicos para a pregação do Evangelho. Então você deve tomar a sua apostila. Se você está assistindo através do notebook, através do seu computador, você deve tomar aí a sua apostila no celular, no tablet, da maneira como você achar melhor, para você acompanhar a leitura que faremos dos princípios básicos para a pregação do Evangelho. Não existe como você anunciar o Evangelho se você não conhecer essas regras básicas: a hermenêutica, a homilética e a exegese. Essas três coisas, elas andam juntos para que você tenha uma boa retórica, para que você possa transmitir ao seu público a mensagem com clareza. Em primeiro lugar, nós temos a hermenêutica. Hermenêutica, como está aí na sua apostila, vem do grego hermeneutes, significa intérprete. Se refere à interpretação ou à arte de interpretar. Essa palavra deriva do nome Hermes, que era tido como mensageiro divino e intérprete dos deuses. E também era o deus da eloquência, que os romanos chamavam de Mercúrio. Quando falamos de hermenêutica, no sentido bíblico, nos referimos à arte de ler e interpretar o texto sagrado. Para que isso ocorra com eficiência, é preciso alguns conhecimentos como contexto histórico, cronologia bíblica, geografia bíblica, condições climáticas, formas de governo político, costumes e tradições, cultura bíblica, mas principalmente as doutrinas elementares da palavra de Deus. Então, a primeira regra para a pregação do Evangelho é você saber ler o texto, ler com clareza e interpretar o que o texto está dizendo. Primeiro, saber ler. O que eu quero dizer com saber ler? Não estou falando de analfabetismo, eu estou falando que às vezes a gente lê apressadamente e pula uma vírgula, coloca o ponto em outro lugar e acaba mudando o sentido do texto. Talvez você leia durante o dia vários capítulos da Bíblia Sagrada, mas quando você vai ler um texto com a intenção de expor, com a intenção de pregar nesse texto, você deve ler o texto várias vezes e com atenção, olhando para o local onde estão as vírgulas, onde você deve parar. Depois de você ler o texto várias vezes, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias, aí você tem que interpretar o que o texto está dizendo. Então, a arte de ler e interpretar o texto é o que se chama na teologia de hermenêutica. É claro que se você for fazer um curso de teologia, você vai ter vários livros durante o curso falando da hermenêutica, conforme o curso que você estiver fazendo. Alguns cursos têm um livro, outros 2, 3. Eu vou falar aqui em 2 minutos a respeito da hermenêutica, porque o nosso curso ele não é teológico, nós vamos falar da pregação prática. A partir da segunda aula, nós vamos abrir aqui um texto sagrado e vamos construir a mensagem conforme você já tem aí na sua apostila. Muito bem. Para que você leia e interprete o texto, ou melhor, para que você tenha uma boa hermenêutica, é necessário alguns requisitos. Primeiro, contexto histórico. Você precisa saber como que
em que sentido aquele texto está ali. Por exemplo, talvez aquele texto, a ordem que está nos capítulos da nossa Bíblia, não seja a ordem cronológica. Então, o contexto histórico, o que aconteceu antes, o que está acontecendo no momento e o que acontece depois do fato que você escolheu pregar. Então, analisar o contexto histórico, o que está acontecendo naquele momento. Eu coloquei também cronologia bíblica. Por quê? Porque os textos sagrados, na nossa Bíblia, em português, eles não estão na ordem que aconteceram. Nem sempre o capítulo 3 é depois do 2. Nem sempre o capítulo 4 é depois do 3. Então, a nossa Bíblia não está em ordem cronológica. Além disso, você deve conhecer a geografia bíblica, as condições climáticas, né? Você precisa entender o que a Bíblia está falando quando ela fala de chuva temporã e serôdia. O que isso significa? Porque você está no Brasil, as condições climáticas são totalmente diferentes. Então você precisa conhecer a condição climática da Palestina para você entender o que a Bíblia está falando com chuva temporã, serôdia. Conhecer também as formas de governo, os costumes, tradições e cultura, para que você possa interpretar corretamente o que o texto está falando. E além de tudo isso, você deve conhecer as doutrinas elementares da palavra de Deus, a soteriologia, a hamartiologia, a doutrina do Espírito Santo, a eclesiologia, a escatologia, para que você não fira nenhum princípio doutrinário na sua mensagem. Em segundo lugar, nós temos a homilética. Homilética, do grego homiléticos, significa sociável ou estar em companhia de uma assembleia. Refere-se ao ramo da retórica que trata da composição e entrega de um sermão. Uma homilia é um discurso ou um sermão. Sua origem reporta aos tempos antigos, na Mesopotâmia, há cerca de 3.000 anos. Olha só, não é algo recente. Para ter uma boa homilética, o pregador deve possuir conhecimento do que está pregando, saber o tipo de sermão aplicar a determinado público, organizar seu material, estar apresentável e cuidar com a maneira de gesticular. Uma vez que você fez a leitura, fez a interpretação, que chamamos de hermenêutica, agora você já pode fazer, né, a homilética, que é a homília, montar o seu sermão para que você possa entregar ao seu público. Então a homilética é a maneira como você vai expor aquilo que você leu e interpretou, e isto num sermão básico. Por quê? Porque nós temos em terceiro lugar a exegese. Se o teu sermão for expositivo, que nós vamos ver no próximo vídeo, então você vai precisar da exegese antes. Você vai precisar fazer a hermenêutica, a exegese, para depois a homilética. Se o teu sermão for, por exemplo, temático, já não há a necessidade. Então, o que é a exegese? O termo vem do grego eis, que quer dizer fora, e agen, que é guiar, ou seja, guiar, levar para fora, numa linguagem informal, é extrair do texto aquilo que ele realmente quis dizer no tempo e na cultura que foi escrito. O exegeta necessita ter ao menos um conhecimento básico das línguas originais da Bíblia, hebraico, aramaico e grego. Lembrando que o aramaico representa 0, alguma coisa aí do total do texto bíblico, né? Somente umas partes de Daniel, mas eu coloquei ali também o aramaico. Numa definição básica, a exegese refere-se à ideia de que o intérprete está extraindo o seu entendimento do texto, em vez de colocar no texto o seu entendimento. Então, o que é exegese? É extrair tudo aquilo que está
no mais profundo do texto. Ou seja, você pega uma palavra e ao invés de você analisar todo o versículo, você analisa palavra por palavra. Isto é fazer uma exegese. Algo que eu coloquei aqui, que eu quero que você atente, é a parte que diz assim, ó, é extrair do texto aquilo que ele realmente quis dizer no tempo e na cultura em que foi escrito. Então você está montando aí a sua mensagem, você está pegando um texto lá de Abraão, na Mesopotâmia. Então você tem que calcular quanto tempo atrás. Por exemplo, Abraão, 2100 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Nós já estamos, né, no ano há mais de 2000 anos depois de Cristo. Então é um texto que tem mais de 4100, quase 4200 anos. Então você precisa analisar a cultura daquela época para você fazer a sua exegese, para não dizer que a Bíblia está mandando você fazer hoje, ou a igreja fazer hoje, alguma coisa que se fazia nos dias de Abraão, que é apenas cultural. Por falta deste entendimento, é que se monta muitas doutrinas sem nenhuma base bíblica. Quando você tira o texto, que tem mais de 4000 anos, coloca ele hoje, sem analisar desta forma o texto, né, análise cultural do tempo em que foi escrito, você acaba cometendo algo que nós chamamos na história de anacronismo. Você está tirando um fato do seu tempo e querendo aplicar ao hoje. Isto é impossível. O texto tem mais de 4000 anos, é outra época, é outra cultura, são outros costumes, não é no Ocidente, é no Oriente. Então tem vários fatores, né, que contribuem para que aconteça aquilo que você está lendo no texto. Então devemos ter muito cuidado para não cometermos erros aí na nossa exegese. Quando você consegue unir, então, a hermenêutica, a exegese, você vai ter uma boa homilete que vai poder até produzir aí sermões expositivos. Muito bem, o que nós temos nessa parte é isso. Logo mais nós voltamos para falar dos tipos de sermões e os mais utilizados.